aí pessoal, beleza? Vamos lá no vídeo hoje falando sobre adubação e nutrição, né? Eu fui cobrado aí já pelo membro do canal, tá indo aqui o vídeo mesmo atrasado, e agradeço você aí que me cobrou, porque tá curtindo e isso incentiva a gente. E você que está chegando agora, se não inscreveu, inscreve. Quem já está inscrito, dá o seu joinha aqui embaixo, aqui embaixo, não custa nada, não machuca o dedo, tá? Brincadeira. E logo após a vinheta nós estaremos falando sobre nutrição e adubação. Só lembrando que será 2 vídeos, então você vai curtir esse e vai curtir o outro depois, para você ter um apanhado bem geral, bem direcionado do que é adubação, o que é nutrição. Ok? Depois da vinheta, segue o vídeo. Vamos lá então, pessoal. Olha só, já vou adiantar aqui logo de primeira, que alguma pessoa fez aí uma crítica, não estou aqui achando ruim não, só estou aqui talvez explicando que a gente, quando está falando aqui dessas coisas, a gente fala com bastante consistência e certeza. Desde 2013 que eu mexo com pitaia, e eu, apesar que eu moro hoje na cidade, mas eu fui criado na zona rural, nasci na zona rural e muito contato na zona rural, inclusive até hoje, portanto a gente tem nosso pomar lá. Trabalhei na área comercial, mas nunca deixei de estar com ligação ali no meio rural. Sou formado em técnico agropecuário, em uma das melhores escolas de Minas Gerais, tenho muito orgulho de falar isso, uma das melhores escolas agrotécnicas de Minas Gerais. Então, assim, a gente sabe muito bem o que está falando aqui, tanto na parte teórica como na parte prática. A gente já quebrou muita cara, já aprendeu muito aí, errando e aprendendo, tá? A pessoa não acha que tem muita informação aí, conteúdo de pessoas que às vezes se passam como profissionais e às vezes com algumas informações equivocadas. Não que a pessoa está com má intenção, mas às vezes é falta de prática, de experiência, de testar realmente se aquilo funciona ou não. Então, por que esse vídeo aqui será em 2 partes? Porque a pessoa tem que entender muito bem a questão de realidade, a questão da planta, a questão do nutriente, para saber o que está fazendo. Não é simplesmente chegar lá e julgar aquilo ou isso. Porque, resumidamente falando, quando você vai na internet, é isso que se passa. É só julgar isso, isso e isso. Então, depende. Então, eu tenho que entender que adubação não é a mesma coisa que nutrição. Quando eu adubo, significa 2 coisas. Que eu estou julgando, quando eu estou fazendo adubação, significa que eu estou julgando adubo e que eu estou, sim, fornecendo nutriente para a planta. Lógico. Mas quando eu estou fazendo nutrição, não significa que é um adubo. A nutrição pode ser feita através da correção do solo, ou através da pulverização, ou através da adubação direcionada que nós falamos no outro vídeo. Tá? Então, só entendendo, adubo é uma formulação de nutriente. Quais os nutrientes hoje que existe no adubo? É o NPK. Alguém fala assim, mas tem micro, tem outros nutrientes. Isso aí tem. Adubo com micro que fala, né? Principalmente na área da cafeicultura. Que a gente fala mais sobre pitaia, mas na área da cafeicultura tem muito aí. Não acho certo, mas tudo bem, não vou entrar em mérito não, porque tem uma explicação física e química diante disso. Mas vamos lá então. Adubo, para vocês entenderem, adubo significa que você está comprando um produto que tem mais de um nutriente. Geralmente é macro, tá? Mas o que é macro? Eu vou explicar então. Porque os nutrientes, então adubo é um composto de nutriente, de macronutriente. Esse nutriente é dividido em macro e micro. O grupo do macro é em 2 grupos, tem um primário e um secundário. Quando a gente fala primário e secundário, não significa que é maior ou menor. Significa que é os primeiros que a planta exige em maiores quantidades. A planta absorve maiores quantidades. Não é questão de tamanho também não. Tá? Então, o primário são o NPK, que é o nitrogênio, fósforo, potássio. NPK, se você pegar uma tabela química aí, vai ter todos os números lá, aliás, as letras e qual o nutriente. Então, NPK. Então, esses são nitrogênio, fósforo, potássio, são os macronutrientes primários encontrados no adubo. Quais o adubo? 4, 14, 8, 25, 20, 20, 0, 20, 10, 10, 10. E assim, um monte, inúmeras formulações. Quando você encontra esses números, 25, 24, 14, 8, significa que são um adubo composto por macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, que são os nutrientes mais exigidos pela planta para produzir, seja ela café, frutas, leguminosas, cereais. E aí vem o segundo grupo, que é o macro secundário. Aí já não é no adubo, aí geralmente ele é encontrado aonde?
Dois deles são encontrados no corretivo de solo, que é o cálcio e o magnésio, e o outro é o enxofre, que ele exerce mais função é tipo um anti-inflamatório, mas tem um outro nome, fugiu na cabeça aqui. Vocês entenderam, evitar que a planta se contamina, que tenha doença que venha através de temperatura, queda de temperatura e outros fatores. Tá? O enxofre é mais uma questão de proteção, de aumentar a imunidade da planta do que mesmo de dar nutriente para a produção. Tá? Muito interessante esses três aí, que são os três macro secundários. Lembrando, cálcio e magnésio geralmente vem através da correção do solo, calcário e outros corretivos aí que já falei aí no outro vídeo. E depois vem o grupo dos micronutrientes. Os micronutrientes, geralmente o boro, o zinco aí é o mais dominante, né? Porque que principalmente para pitaia é exigido muito. Depois nós vamos falar detalhes sobre eles aqui, o porquê que serve. Então, aí tem mobilênio, manganês, zinco eu já falei, tem o cobre, que já é um efeito fúngico também, né? O cobre é usado muito aí na agricultura, junto com o caldo, para fazer a calda bordaleza, o cobre. É um micronutriente importantíssimo aí na agricultura, tá? É muito bom mesmo, principalmente na mudança de temperatura. É bom entender isso. Então, aí quando eu entendo esses grupos, eu vou começar a entender melhor o que eu estou comprando. Então, quando eu chego lá e falo, me dá um 25-20, eu estou comprando NPK. Eu vou dar uma pausa no vídeo e mostrar aqui um adubo, uma formulação aqui de adubo, só para vocês entenderem. Olha só, pessoal, vocês podem perceber que aqui é um adubo, aqui tem duas cores, o vermelho e o branco. O branco é o nitrogênio e o vermelho é o potássio. Ah, mas cadê o fósforo? O fósforo é o cinza, não tem. Porque esse adubo aqui é um 20-0-20, tá bom? Ó, 20-0-20, isso é usado numa planta que exige pouco fósforo. No caso da pitaia mesmo é uma, ela exige menos, tá vendo? Se eu tivesse uma cor cinza aqui, eu já saberia que seria um NPK completo. Aqui não, aqui só tem dois nutrientes. O branco, então se você chega num adubo, ele tem branco e vermelho, significa que o branco é nitrogênio e o vermelho é potássio. E o fósforo será o cinza. Pois bem, pessoal, entendeu aí mais ou menos aí o que é um adubo aí, tá? Então a adubação é feita com adubo, correto? Geralmente a adubação tem a maneira tradicional, e a outra que é a maneira direcionada e mais complicada aí, não é muito pouco usada. A tradicional porque é em grandes plantios, no agronegócio principalmente, porque não pode ter muita frescuragem não, que às vezes é muito plantio, você não pode ficar inventando mão de obra não. Então você já vai logo na adubação comum, 3 adubação dividido no ano. Né? Cada região tem a sua época. Geralmente a adubação, agora vou dar uma informação importante, não adianta você julgar adubo, fazer adubação na sua plantação se o solo ainda não tiver com bastante umidade, entendeu? A planta não absorve nenhum nutriente se não tiver água, seja na própria planta, no sistema dela, ou no interior, né? Aí fazendo a fotossíntese, ou mesmo no solo. Não adianta ser que se a região chove, aqui no sudeste aqui do Brasil, a gente chove no mês de outubro, chuva boa no mês de outubro. Então a primeira adubação que nós damos é no mês de outubro, nós não adubamos antes. Nós fazemos correção do solo, porque a correção é feita antes, nós julgamos um fósforo separado, porque o fósforo exige menos umidade, mas o adubo completo é diferente. Não tem como você julgar aí sem água, é julgar e perder, não adianta insistir. Você pode até jogar um adubo, a planta absorver um pouco, mas vai absorver muito pouco, porque tem tão pouca umidade no solo que não vai conseguir esse aproveitamento. Você vai perder dinheiro e a planta não vai ganhar nada com isso. Tá? Então a adubação geralmente o pessoal divide em 3, né? A pitaia, por exemplo, café também é quase a mesma coisa, citros é geralmente meio quilo de adubo, né? 500 gramas de adubo aí, de composto, seja 20-0-20, 20-10-20, 25-20, seja o que 10-10-10, que geralmente é pomar, e aí você divide em, no mínimo, assim vai muito, né? Geralmente é 3 adubação. O bom é você pôr 4. Quanto mais você divide, maior aproveitamento você tem desse adubo. Não adianta você querer pegar 500 gramas de adubo, jogar tudo de uma vez na planta, porque ela vai absorver só a quantidade que ela aguenta e que é necessária naquele período, o resto fica ali. Aí tem a lixiação, esse adubo vai embora com excesso de chuva, vai indo para o subsolo e já era, você perde. Então
Quanto mais você divide, maior aproveitamento você tem, tanto do seu dinheiro, como também a planta absorvendo esse nutriente que existe ali nessa adubação. Agora, já a adubação direcionada é diferente, nós falaremos no outro vídeo, e nós vamos ser mais detalhistas também sobre nutrição no outro vídeo. Eu já agradeço você que está assistindo, não esqueça de meter o dedo no like aí, no joinha, aqui tem um sininho aqui para você receber o nosso vídeo quando eu postar, notificação, aperta aí também para você receber, aqui no sininho aqui, aí do seu aparelho, do seu computador, não esqueça não. Fica na paz e segue o fluxo aí.